Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 54 e 55, que dizem: Respondeu Jesus: Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e guardo a sua palavra. Bom, queridos, Jesus inicia dizendo que se glorificasse a si próprio, essa glória não valeria nada, né? Pessoa que se exalta, que fica se achando superior aos outros, isso não tem valor algum. O que vale é o que Deus pensa a respeito de cada um, né? É o valor real de cada pessoa. Em vários trechos anteriores, Jesus dizia que o que ele buscava era a glória de Deus. É que Deus pudesse ser visto, apreciado, admirado e seguido pelas pessoas que o ouvissem. Mas ali os fariseus, pelo contrário, o que eles buscavam era a glória deles mesmos. E Jesus diz: Quem me glorifica é o meu Pai, que vocês dizem que é o Deus de vocês. Então, desde a vinda do Messias, queridos, Deus realizou isso, glorificar a Jesus. No Salmo 110, Deus diz a respeito do Messias: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E isso foi acontecendo e vai sempre acontecer. Em Daniel 7, vendo aqui algumas passagens do Antigo Testamento, né? Daniel diz: Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Bom, querido, Jesus veio há 2000 anos atrás. Um carpinteiro, nascido numa cidade minúscula de um país inexpressivo. E ele disse que ele era esse filho do homem, que o reino dos céus estava com ele, e ele era o rei desse reino dos céus. O reino que o profeta Daniel previa aqui, que seria um domínio eterno, não passaria e jamais seria destruído. E desde a vinda de Jesus já temos 2000 anos. E não foi por falta de tentativas, porque muitos imperadores, seres os maiores da terra, tentaram parar Jesus Cristo, tentaram acabar ou inibir o seu reino, e ele continua muito bem, obrigado, no coração daqueles que o servem. É um reino que jamais passou e jamais passará, porque Deus, o Pai, o glorifica. E glorifica Jesus, realizou um ato de glorificação máximo na ressurreição. Em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que Deus operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Veja só, queridos, isso foi escrito pelo apóstolo Paulo há 2000 anos, e continua assim. O nome de Jesus acima de todo nome que se nomeia, não só no século do apóstolo Paulo, mas também nos vindouros. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e pôs ele como cabeça da igreja. Veja só, queridos, que controle, que poder esses pequenos humanos teriam para fazer isso acontecer. Jesus continua sendo o nome mais poderoso da terra. E não falo isso porque sou cristão, mas porque está na boca dos países mais poderosos e da maior quantidade de pessoas do mundo. Filipenses 2 nos diz a mesma coisa, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E queridos, em todas as nações, todos os povos, joelhos se dobram. Em todo lugar do planeta, as línguas do mundo confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Você já parou para pensar que não existe um único minuto do dia que não está alguém orando a Jesus, ou cantando para Jesus, ou lendo sobre Jesus, ou escrevendo sobre Jesus? Todos os minutos do dia há alguém fazendo isso. Esse é um nome que não cessa de ser proclamado em toda a terra. Deixa eu ler aqui um trecho, queridos, que foi escrito por Napoleão Bonaparte, imperador francês, uma das figuras mais famosas da história, devido ao seu gênio militar e a sua sabedoria, que ele dominou a França e quase dominou a Europa inteira, quase conquistou inclusive a Rússia. Ele teve muito mais poder do que Hitler. Hitler, nós só falamos nele porque ele é mais recente, mas Napoleão Bonaparte fez feitos muito mais grandiosos. Olha o que Napoleão diz sobre Jesus Cristo. Alexandre o Grande, César, imperador romano, ou Carlos Magno e eu temos fundado grandes impérios. Mas do que dependem essas criações do nosso intelecto? Dependem da força. Só Jesus fundou seu império baseado no amor. E até hoje milhões de pessoas estão dispostas a morrer por ele. Ele escreveu isso alguns séculos atrás, mas a verdade continua absolutamente a mesma, né? Creio, Napoleão dizendo, que entendo um pouco a natureza humana. E lhes digo, todos eles eram homens, esses imperadores, né? Assim como eu sou homem. Ninguém mais é como ele. Jesus Cristo era muito mais do que um homem. Tenho inspirado, eu, Napoleão, inspirei multidões com uma devoção e entusiasmo tão grandes que morreriam por mim. Mas para que fizessem isso, era necessário que eu estivesse presente visivelmente, com a influência dos meus olhares, minhas palavras e minha voz. Quando eu olhava para os homens e lhes falava, acendia a chama da devoção em seus corações. Mas Cristo teve o sucesso em elevar a mente do homem para aquilo que é invisível, transcendendo as barreiras do tempo e do espaço. Através de 1800 anos, né, Napoleão que estava escrevendo, hoje já são 2000, através de 1800 anos, Jesus Cristo faz a exigência mais difícil do que qualquer outra. Ele pede aquilo que um filósofo muitas vezes procura em vão nas mãos dos seus amigos, ou o pai nas mãos dos filhos, ou a noiva na mão do esposo e o irmão na mão do outro. Ele pede o coração humano, deseja possuí-lo inteiramente, exige a entrega incondicional e a sua exigência é atendida. Maravilhoso! Desafiando o tempo e o espaço, a alma humana, com todos os seus poderes e faculdades, é anexada ao império de Cristo. Todo aquele que crê sinceramente nele experimenta este amor memorável e sobrenatural para com ele. Esse fenômeno é inexplicável, está totalmente fora do alcance do poder criativo do homem. O tempo, o grande destruidor, é impotente em extinguir essa chama sagrada. O tempo não pode exaurir suas forças e nem diminuir o seu alcance. É isso que me afeta mais, muitas vezes penso sobre isso. E é este fato que me prova, sem sombra de dúvida, a divindade de Jesus Cristo. Esse é o Deus revelado em Cristo, que os líderes judeus tiveram o privilégio de conhecer e o infortúnio de rejeitar. Por isso Jesus diz no verso 55, vocês não conhecem a Deus, mas eu o conheço. Tinham a chance de conhecer a Deus por meio de Jesus e perderam essa oportunidade.
Que eu e você, queridos, não venhamos perder essa oportunidade de seguir a Cristo, de ter a nossa alma anexada ao império de Cristo e permanecer ali eternamente, porque esse é o reino que durará para todo sempre. O seu domínio é eterno, não passará. Tal reino jamais será destruído. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.